Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, meus amigos internautas. Estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês esse fascículo de número 5 do projeto do Diário do Nordeste, o fascículo que versa sobre ciências humanas. Quero convidar a todos para ir até a parte de atividades propostas, questão de número 7. Você que está assistindo, você deve estar se perguntando o que esse fascículo vai trazer para a gente nesse aspecto geográfico, né, da parte de ciências humanas. A gente está trabalhando a competência de número 4, onde a gente vai trabalhar a questão das técnicas e tecnologias no espaço social e no espaço produtivo, cuja habilidade de número 16, na questão de número 7, ela versa exatamente sobre técnicas e tecnologias empregadas nesse setor produtivo. Vamos lá? Bom, a questão ele diz, por volta de 1914, o empresário Henry Ford, ele cria um sistema de produção conhecido como Fordismo, e que propõe um esquema fabril massificando, que barateia o produto, diminuindo os custos de produção. Para tanto, o Fordismo adota uma base de fabricação, que está ilustrado numa imagem acima, conhecida historicamente como. Bem, para você que está aí me assistindo nesse momento, você deve estar se perguntando, professor, como é que o Henry Ford desenvolveu o seu modelo conhecido como Fordismo? O Fordismo ele é, na verdade, um processo de evolução de um estudo feito por um grande administrador chamado Charles Taylor, no final do século XIX. Taylor, de uma forma brilhante, ele passa a cronometrar o tempo de produção para execução de cada tarefa, de cada funcionário. Ele passa a estabelecer, no final do século XIX, metas de produção. E a partir dessas metas de produção, nós tínhamos que ter uma produtividade mínima de cada trabalhador. Dessa forma, garantiríamos um mínimo de lucro para o empresário. Ao mesmo tempo, para Taylor seria fundamental estabelecermos prêmios para que cada funcionário se sentisse estimulado a ter uma boa produtividade. E em 1913, precisamente, Henry Ford, ele inicia a sua produção fabril, ganhando muita força no ano seguinte, em 1914. Então, o que Henry Ford ele fez de diferente? Ele aperfeiçoou a proposta feita por Taylor. Ford ele cria o que a gente chama de linha de montagem ou linha de produção, onde o homem tornar-se-á uma máquina de produção, onde o homem, na verdade, ele funciona como uma mera engrenagem do sistema produtivo. Ele não precisava ser muito qualificado, mas ele tinha que ter uma certa agilidade, uma certa habilidade para lidar exatamente com o sistema produtivo. Ford também estabelece metas de produção. Ford também cronometra tempo. Só que tudo isso feito a partir das máquinas e das grandes esteiras que vão constituir o sistema de produção de uma máquina. Ford, ele horizontaliza a sua produção. O modelo fordista, ele é caracterizado principalmente por um grande número de estoque. Ou seja, na cabeça de Ford, embebido de uma teoria liberal de Adam Smith econômica, o tempo é dinheiro. A frase time is money ganha muito a força no início dos anos 20. Produza, produza, produza. Mesmo que isso me gere estoques. Não se preocupe porque em determinado momento o próprio mercado vai se encarregar de reduzir essa oferta de produto, certo? Ou seja, o mercado por si só ele vai se autorregulamentando. Então, dentro dessa visão do Fordismo, o alto índice de produção, a grande especialização do trabalhador, que embora muitas vezes fosse uma mera máquina de produzir sem pensar, como diria o grande Charles Chaplin, né? Não sois máquina, homem é o que sois, ou seja, a descaracterização da essência humana, transformando aquele cidadão numa máquina de produzir. Então essa era efetivamente o modelo fordista, onde havia uma padronização do sistema de produção. Se a gente observar bem a questão, nós iremos ver aqui, por exemplo, no item A, ele diz que isso é conhecido historicamente como uma produção enxuta. Não,
a produção enxuta, para você internauta, anote aí, produção enxuta é caracterizada pelo modelo toyotista, o modelo de Taishi Ono desenvolvido nos anos 60. Ele diz que no item B, isso é conhecido como uma linha de montagem. Ok, marquem o nosso gabarito, o item B de bola, uma linha de montagem. Quando ele fala da alienação trabalhista é exatamente a característica de um trabalhador desprovido de qualquer técnica ou de qualquer essência produtiva. Isso é muito comum no princípio do processo de revolução industrial, chamado de modelo de Manchester ou pré-fordista, né? A mão invisível de mercado. Isso é uma teoria liberal econômica e não produtiva, de Adam Smith e David Ricardo, certo? Jaula de fel da racionalidade não tem nenhuma referência direta a esse contexto produtivo. Portanto, meus queridos, nossa questão de número 7, atividade proposta, nossa letra B de bola. Olá, caros amigos, nós estamos retomando o projeto Diário do Nordeste no Enem. Obviamente, nós vamos tratar competências e habilidades que de forma estatística mais têm aparecido e têm se acentuado de 2009 para cá. Portanto, uma dessas competências e habilidades diz respeito à competência 2, habilidade 12, quando nós analisamos as relações entre justiça, processos normativos e o Estado. Então, a questão proposta de número 2 assim nos diz. Esse é o texto base. O Estado não é uma ampliação do círculo familiar e, ainda menos, uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades particularistas. De que a família é o melhor exemplo. Não existe entre o círculo familiar e o Estado uma gradação, mas antes descontinuidade e até uma oposição. A indistinção fundamental entre as duas forças é prejuízo romântico, que teve seus adeptos mais entusiastas durante o século XIX. De acordo com esses doutrinadores, o Estado e suas instituições descenderiam em linha reta e por simples evolução da família. Um texto de Sérgio Buarque, de Holanda. Interessante nós percebermos em Raízes do Brasil um olhar sobre a formação do Estado e do povo brasileiro, e essas relações se conectam com o nosso passado de colônia de exploração, muito fortemente orientado pelo latifúndio agroexportador escravista. Essas relações afetivas advindas de Portugal que conectam a família e fazem com que essa família luso-brasileira seja o cerne de formação do então Estado brasileiro. Lembremos que essas relações afetivas, muitas vezes envoltas em valores feudais, trazem consigo práticas como o nepotismo, portanto emprego de parentes e amigos, o clientelismo, a orientação de troca de favores, as práticas paternalistas, onde os dirigentes utilizam o Estado para fazer concessões e criar um jogo de afetividades e manipulações entre os grupos sociais que compõem a sociedade brasileira. E essas raízes que envolvem o Brasil colônia reverberam na atualidade republicana do século XXI. Essa é uma temática cobrada, requerida, analisada, já foi alvo de várias interpretações nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio e inevitavelmente tem sido cobrado. Daí o fato de nós estarmos fazendo essa análise. Lembremos então que quando nós pensamos no Brasil colonial, nós imaginamos a figura do homem cordial. Afinal de contas, quem é o homem cordial? É aquele que utiliza o público para atender interesses privados, interesses particulares. O homem cordial, ele acredita que a Assembleia Legislativa, que a Câmara Municipal representam a extensão de seus interesses, a extensão de seus favores, de sua própria família. Portanto, para os gabaritos, ou melhor, para o gabarito da referida questão, nós leremos agora as alternativas. Sob a perspectiva de análise da construção política da sociedade brasileira e a herança desta na atualidade política, podemos inferir que, letra A, há um distanciamento entre o homem público e os interesses privados. No caso da formação do Estado brasileiro, não. Na realidade, há uma tendência de proximidade que até o presente momento ainda se constata. Letra B,
a plena sinergia entre o homem público e os ideais românticos. Esse não é o cerne da questão. A letra B até poderia ser analisada como suposto gabarito, mas ela é extremamente factual, não tem nenhuma reflexão de criticidade. Letra C, há um desacordo entre os valores éticos e o exercício político democrático. A letra C é o gabarito para essa referida questão. Para o referido item, lembremos que esse desacordo envolve na prática política. Se a prática política de um Brasil republicano democrático deveria ser a representatividade equânime, igualitária, e o mesmo não acontece no Brasil, é porque o texto de Sérgio Buarque de Holanda ainda faz total sentido para a atualidade. A letra D, há uma harmonia entre o homem cordial e o exercício ético. Nós entendemos que a harmonia invalida o item em questão. E a letra E, há uma diferença entre o saber teórico e o exercício da moral. Na prática, gente, o próprio saber teórico democrático não está sendo sequer executado, mas o texto em si, nem do saber teórico, ele está a manifestar. Portanto, o gabarito para a segunda questão, letra C. Meus internautas, convido agora vocês a continuar na mesma página para trabalhar a competência 4 e habilidade 16, mas agora na questão de número 9, onde nós iremos deliberar sobre as técnicas e tecnologias e os impactos na vida social. Vamos à questão? Antes que a palavra computador fosse usada corretamente, quando só havia as enormes máquinas militares e de grandes empresas, falava-se em cérebro eletrônico. Por quê? Porque se tratava de um objeto técnico muito diferente de todos até então conhecidos pela humanidade. E, de fato, os objetos técnicos tradicionais ampliavam a força física dos seres humanos. O microscópio e o telescópio aumentam o limite dos olhos. O navio, o automóvel, o avião aumentam o alcance dos pés. A alavanca, a polia, a chave de fenda e o martelo aumentam a força das mãos humanas. Em contrapartida, o cérebro eletrônico ou o computador, ele amplia e substitui as capacidades mentais ou intelectuais dos seres humanos. O trecho acima, ao comentar as potencialidades do computador, remete a uma transformação contemporânea do mundo do trabalho e da produção. Então, é preciso que o internauta que me assiste nesse momento entenda o seguinte: se na questão 7 eu disse a vocês que o Fordismo ele transforma o homem numa máquina de produzir, numa engrenagem de um sistema produtivo, os anos 60 e 70, com o advento da revolução técnico e científica informacional, a produção de software, a produção da nanotecnologia, da inteligência artificial, enfim, faz com que a gente tenha uma nova face produtiva na humanidade. O homem agora ele está concorrendo com as máquinas propriamente ditas. Máquinas, entre aspas, ditas inteligentes. E aí vem o princípio da automação produtiva, que faz com que a gente tenha um conceito muito trabalhado na geografia econômica, chamado de desemprego estrutural, que normalmente a gente diz que é o desemprego ocasionado pela substituição do homem por uma máquina. Mas não só a substituição do homem pela máquina, mas a evolução da produção de uma obsolescência na sociedade moderna, onde os produtos, normalmente, quando defeituosos, eles são substituídos por outros produtos novos. E aquela função de técnico que conserta aparelhos quebrados começa a deixar de existir. Então, essa obsolescência programada de um sistema de produção fordista, cada vez mais massificante do ponto de vista do consumo, da tentativa de se uniformizar a cultura, os padrões de consumo, etc., contribuem para o aumento do desemprego da sociedade, fecham postos de trabalho. Então essa competição, ela gera tendências atuais. Que tipo de trabalhador hoje uma empresa ela prefere selecionar? Quem são os principais tipos de trabalho, né, que exigem a mão de obra humana? E aí, claro, evidentemente que você, internauta, já está cansado de ouvir isso, já deve ter ouvido isso milhões de vezes. O único profissional que se garante no mercado de trabalho é o profissional qualificado. É o profissional que tem uma
capacidade intelectual acima de uma média. São esses profissionais, normalmente, que saem de grandes centros universitários, que se qualificam a cada ano, que acompanham o ritmo das mutações do tempo. Então, esse tipo de profissional ele se mantém. Portanto, a mão de obra altamente qualificada, situada normalmente nas proximidades de grandes tecnopolos. Vamos à questão? No item ele diz, a indústria, ela procura por uma mão de obra especializada, uma mão de obra que tenha suas qualificações para determinadas funções e desemprega aqueles que estão ultrapassados no conhecimento, sendo criteriosa na qualificação dessa mão de obra. Portanto, as grandes empresas de alta tecnologia estão próximas a grandes centros universitários, fazendo com que haja a produção e a reprodução do espaço produtivo tecnológico, que a gente chama de tecnopolos. Então, nosso gabarito, meu caro internauta, letra A. No item B ele diz, o trabalhador desprovido de conhecimento, ora, quanto mais evoluída for a sociedade e quanto mais moderna for a empresa, maior a exigência de qualificação. No item C ele diz, a inovação que o computador traz para o setor industrial amplia as linhas de montagem. Linha de montagem, ela se torna obsoleta a partir dos anos 60 e 70, quando vem o modelo toyotista que prega a flexibilização do trabalho. Portanto, a terceirização, não se tem mais tanta produção, não se tem estoques, é um modelo enxuto, just in time. No item dele diz, a tendência da indústria é produzir bens em quantidades impensáveis. Isso era o modelo fordista. A indústria moderna, tanto a toyotista quanto a volvista dos anos 70, elas são enxutas. E o item é a precarização das condições de trabalho em razão da concorrência entre homens e máquinas. Se tornar cada vez mais precário o trabalho. Isso não necessariamente ocorre, pelo contrário. Há uma tendência de se valorizar cada vez mais o trabalhador qualificado. Então, meus amigos, nossa questão de número 9, gabarito, ficamos com a letra A. Nós vamos para a quarta questão. Essa quarta tem como mote uma fonte documental, portanto, uma fotografia, um gravurismo, onde o cartaz em questão assim expressa. Tem tanta coisa errada que nem cabe em um cartaz. Ora, nada mais atual do que esses debates, embates sobre os valores políticos e sociais que regem o presente momento de nossa historicidade. O enunciado assim nos traz como inferência. As manifestações promovidas no Brasil em março e abril, conhecidas pelo movimento Vem para a Rua deste ano, representaram ou, enfim, representam. Letra A. Organização de uma oposição eficiente com propostas bem definidas. Em um primeiro momento, quem está a fazer a leitura dessa fonte documental e do próprio enunciado percebe uma conexão entre história e sociologia. O que nós estamos analisando são movimentos sociais na história social e política brasileira, e esses movimentos sociais, para o século XXI, eles não apresentam uma plataforma de grande consistência, objetividade e pragmatismo. Em outras palavras, não é um partido político específico, não é uma liderança política específica. Eles fazem oposição imediata a esse cenário de corrupção e eles almejam respostas das instituições, portanto, dos órgãos representativos de poder. O Ministério Público, a Polícia Federal, o Poder Judiciário, da década de 80 para cá, tem apresentado um nível de fortalecimento e crescimento institucional que faz com que o povo brasileiro tenha grandes esperanças em meio à necessidade de mudanças que venham a ser implementadas na nossa história. Lembremos então que esse movimento Vem para a Rua é um movimento urbano, multifacetado, plural, extremamente heterogêneo, ele não é um movimento de um partido específico, de uma liderança política específica. O que esse movimento almeja seria combater a corrupção e acabar com esse universo de impunidades. Portanto, é um desejo de uma classe média urbana que almeja o fim desse descalabro que se observa há décadas na construção do fazer político brasileiro. No universo democrático, nós bem entendemos a máxima da isonomia, onde todos devem ser iguais perante a lei.
Portanto, o cumprimento da isonomia se manifesta em um universo equânime, onde a população brasileira teria acesso às mesmas oportunidades. E essa população que vai para as ruas exigindo, requerendo as mesmas oportunidades, quer que o universo da isonomia seja aplicado. Portanto, essas relações de favorecimento de determinados grupos políticos ou lideranças, onde eles se apropriam do erário público para atender interesses particularistas, daquilo que resulta em processos intensos de corrupção, está sendo, digamos, combatido, criticado. Há uma necessidade de desconstrução que parte das ruas. Portanto, o conceito que está sendo trabalhado é o conceito da história social baseado na democracia, que envolve o princípio da isonomia, onde todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, a população urbana sai às ruas exigindo atos punitivos de nossos líderes e representantes que não têm tido a aplicabilidade ética de sua razão moral. Portanto, isso nos conduz para a letra B, que assim está a dizer para nós, insatisfação de diversos grupos sociais com os escândalos de corrupção. Seria, portanto, a alternativa que melhor atenderia o que está sendo requerido na questão. A letra C nos diz momento de desilusão. Na realidade, é um momento de esperanças. E ameaça em relação ao regime democrático. O regime democrático se consolida, não está sendo ameaçado. Letra D, enfraquecimento da satisfação popular com os três poderes. Na realidade, o que se observa é um fortalecimento institucional. E a letra E, organização dos setores mais ricos, insatisfeitos com medidas populares do governo. Na prática, as camadas médias e até mesmo as elites, elas não veem a população menos favorecida como ameaça. Na realidade, o movimento em questão, enquanto movimento urbano heterogêneo, multifacetado, diverso, ele apregou o combate à corrupção. Portanto, o gabarito para a quarta questão, letra B. Meu querido internauta, eu queria que você continuasse comigo, mas agora um pouquinho mais adiante na questão de número 13, onde nós iremos abordar ainda a competência número 4, mas a habilidade 18. A questão, ele fala sobre as transformações técnicas e científicas no meio rural. Questão que o Enem já cobrou, o Enem 2015, quando se falava de sensoriamentos remotos e aerofotogrametrias, técnicas e tecnologias no monitoramento da área produtiva rural. A questão ela diz assim, fenômeno que já vinha ocorrendo com intensidade desde 1945. A transferência da população rural para as áreas urbanas ganhou grande importância na era JK. Quando eu falo de transferência rural para urbana, eu estou falando de um êxodo rural. Diferentemente do que ocorreram nos países mais desenvolvidos, a urbanização e a industrialização no Brasil não foram acompanhadas de transformações estruturais, ou mesmo tecnológicas nas áreas rurais, com exceção de algumas áreas específicas na região sul e sudeste do Brasil. Analisando esse processo de urbanização experimentado pela sociedade brasileira entre os anos 40 e 60, é possível a gente identificar a seguinte relação de fatores de origem do fenômeno. Então, na verdade, o que ele quer na questão? O internauta que me assiste nesse momento precisa entender, você aí, que ele quer que você cite para mim as principais causas, ou seja, a essência do êxodo rural. E aí eu remonto alguns princípios para você, que o êxodo rural, essa transferência do homem do campo para a cidade, ela tem raízes, inclusive, históricas, né? Em 1530, quando a gente começou o processo de povoamento no Brasil, a gente percebeu a formação das sesmarias de terras. Aonde nós vimos uma elitização do processo produtivo, principalmente da região nordestina. Em detrimento, por exemplo, da distribuição de terras em prol da maioria dos camponeses no Brasil. Portanto, uma concentração fundiária, uma distribuição irregular de terras, uma má distribuição gera uma desigualdade profunda, principalmente na sociedade nordestina. Então, na questão, ele diz assim na letra A, seriam principais causas a concentração de terra vinculada ao desemprego no campo. Bom, esse é o nosso gabarito e eu vou lhe dizer o porquê. Entre os anos 40 e 50, nós perpassamos a primeira Revolução Verde ou Revolução Agrícola, na qual nós passamos a importar máquinas, equipamentos, insumos, adubos e fertilizantes.
A segunda fase da Revolução Verde no Brasil vem nos anos 60, quando, com o advento de JK e a abertura do nacional desenvolvimentismo, as indústrias se instalam no Brasil. E aí a terceira fase, pós anos 70, quando a gente vem à agroindústria. Quando as multinacionais vieram ao Brasil e investiram em máquinas, equipamentos, insumos, adubos e fertilizantes, nós geramos o desemprego estrutural. E a substituição do homem pela terra se fez presente. Mais pessoas desempregadas e sem terras, já que no Brasil nós nunca tivemos uma reforma agrária em prol camponesa. Portanto, indiscutivelmente a nossa letra A é gabarito. Mas vamos dar uma olhada nesses outros itens. No item B ele diz, a industrialização pesada, a siderúrgica, por exemplo, certo? É associada a uma ampla reforma agrária. A siderurgia, pessoal, ela não faz uma grande empregabilidade, não se comparada, por exemplo, às indústrias de bens de consumo não duráveis, que seria uma das que mais gerariam empregos diretos. E quando ele fala sobre a reforma agrária, as reformas agrárias que nós tivemos no país foram todas de caráter conservador e nunca em prol camponês. Portanto, o item B de bola, ele é simplesmente absurdo. No item C ele diz a modernização agrícola, ok, ligada a uma distribuição fundiária. Nunca houve. Então o item C é absurdo. D, o latifúndio escravista. Quero lembrar aos senhores que o Brasil teve um caractere de latifúndio escravista até 1888, quando veio a Lei Áurea. De lá para cá, o século XX principalmente, nós não temos mais o trabalho escravista. O item D é falso. Embora você internauta, e aí fiquem atentos, professor, é verdade que nós temos hoje um trabalho análogo à escravidão? Sim. E para você não perder questão fácil em provas, né? Na área urbana é mais comum o trabalho escravista do que em áreas rurais, que fique bem claro esse registro, certo? E o item é o elevado padrão de vida nas cidades. É bom que se diga que, claro, o elevado padrão de vida ele é um fator atrativo, sim, mas é lembrar que quem pratica esse êxodo, ele não vem para as grandes cidades em sua maioria, já que ele está desempregado no campo sem terras, ele não vem para as áreas nobres de cidades. Pelo contrário, eles irão perfazer a periferia, porque a cidade, na área periférica, é de classe média e baixa. Caracteriza-se a área hipertrofiada dos grandes centros. Portanto, para você, meu amigo internauta, nossa questão número 13, o gabarito é a letra A. Deixo a todos vocês um abraço, muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu! Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.